Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Janária Viana. Mais um vídeo para a galerinha do 7º ano, turma 700, 701. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem. Bom, vamos fazer aqui a continuação da correção do capítulo 11. Lembrando que estamos finalizando aqui mais um capítulo da apostila de vocês. Espero que todos vocês estejam colocando aí a apostila em dia, porque diversos alunos têm entrado em contato, né, têm mostrado realmente que tem feito. Então, nós temos que continuar nesse ritmo, ok? Lembrando sempre, estou aqui à disposição, vamos continuar nesse ritmo. Caso aconteça, surgir uma dúvida, queira perguntar alguma situação, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, finalizando mais um capítulo, esta semana vocês vão iniciar aí a prova, a P1 do 2º trimestre. Espero que vocês façam com muita atenção, cuidado e capricho. Não deixem de colocar nome, de fazer a caneta, tá? Porque na outra prova teve vários alunos que esqueceu de fazer a caneta, fez a lápis. Então, a prova é um documento, tá? E tem que ser feita de forma correta. E a forma correta é a caneta, azul ou preta, tá? Seguindo todas as orientações que tem lá no cabeçalho da prova, ok? Então, coloquei para esta prova capítulo 9 e capítulo 10. São capítulos que nós já trabalhamos, tá? Fizemos aí revisão. E não tá difícil, tá bem fácil, uma prova bem tranquila para que vocês tiram notas ótimas, assim como foi no primeiro trimestre, ok? Então vamos lá para a finalização aí dessas atividades na página 18, né? Eu tenho uma questão da página 18 que falta, que é a número 3, e depois vamos para a página 19. Na página 18, tem na questão 3, tá assim: analise os dados da tabela e responda as questões. Centro-Oeste, área desmatada por bioma. Tá falando do Cerrado, né? Amazônia e Pantanal, que são os biomas da região Centro-Oeste do Brasil. Depois, áreas por total, milhões de hectares. Áreas desmatadas em milhões de hectares, né? Lembrando que é tudo isso é em cima de estimativa. E áreas destinadas ao bioma em porcentagem. Então, tem duas questões sobre essa tabela, tá? A primeira é: qual dos biomas apresentados na tabela sofreu maior intervenção humana? Por quê? Tá? Nas minhas lembranças, eu tenho até a impressão que eu já falei sobre essa questão no vídeo anterior, mas para quem perdeu, né? Para quem não entendeu, eu vou repetir essa questão. Vamos à resposta. O Cerrado, sobretudo em decorrência das atividades agropecuárias, com destaque para a expansão da produção de soja e da pecuária, é o bioma que mais sofreu, né, desgaste ambiental, degradação ambiental nos últimos anos. Então, dentre os biomas existentes na região Centro-Oeste, o Cerrado é o que mais sofreu e vem sofrendo ao longo do tempo, ok? Na questão B, que fator dificulta o desmatamento do Pantanal, contribuindo dessa forma para a sua preservação? Resposta: a grande quantidade de campos inundáveis, né? Também é uma outra questão que eu já falei no vídeo anterior, tá? Mas repetindo aqui para vocês. O Pantanal tem essa questão, né? Que são chamados de campos inundáveis, e é um fator que dificulta, que bom, né? O processo de desmatamento dentro desse bioma, né? Quando acontece aí o período de chuva, o índice pluviométrico ele é bem alto, ele é bem, né, volumoso, e acaba impedindo que aconteça esse desmatamento dentro do Pantanal. Na questão 4, tá? Pede-se para observar a foto ao lado, a imagem, né? E tá perguntando que vista panorâmica
das Chapadas dos Veadeiros, ponto culminante do Planalto Central, a 1.691 metros de altitude. Tá? Aí tem uma pergunta sobre esta questão. Sobre o Planalto Central, pode-se afirmar que a opção A trata-se de uma área de menor altitude da região centro-oeste. Opção B, trata-se de um bloco de rochas cristalina sobreposto por uma camada de rochas sedimentares. Opção C, apesar de a Chapada dos Veadeiros estar presente no Planalto Central, as chapadas são tipos de planícies. Opção D, o Planalto Central possui formação recente e é periodicamente alagado devido às cheias do Rio Paraguai. Opção E, o Planalto Central é a área mais fértil da região centro-oeste, pela presença do solo de terra roxa. A opção correta para a pergunta da questão 4 é a letra B. Trata-se de um bloco de rochas cristalinas sobreposto por uma camada de rochas sedimentares, ok? A opção 5, o Centro-Oeste é considerado caixa d'água do Brasil. Isso porque as nascentes de muitos rios das principais bacias hidrográficas se localizam na região. Quais são as bacias hidrográficas da região Centro-Oeste? Vamos lá. A opção A, Amazônica, Tocantins, Araguaia, Paraguai e Paraná. B, Amazônica, Uruguai e Atlântico, Nordeste Ocidental. C, Tocantins, Araguaia, Paraguai e Parnaíba. D, Atlântico, Nordeste Oriental, Paraguai e Paraná. E, Tocantins, Araguaia, Paraná e Uruguai. A opção correta, tá? Que representa as bacias mais importantes, né? As bacias hidrográficas da região centro-oeste, é a opção A, Amazônica, Tocantins, Araguaia, Paraguai e Paraná. Na número 6, leia o texto a seguir, depois ressalva a questão proposta. Tem um mini texto aí para vocês fazerem uma leitura. Partindo para a página 20, dando continuação aí à questão, tá? Vamos falar dessa questão referente ao número 6. De acordo com o texto e com os seus conhecimentos sobre o Pantanal, lembrando que nós falamos aí no vídeo anterior sobre o Pantanal, né, da sua importância, a importância desse bioma para o nosso país. Falamos tudo sobre esse bioma. Então, tendo dúvida, retorna ao conteúdo. Pode-se afirmar que, opção A, apesar de rica biodiversidade, o Pantanal não é uma área de grandes riquezas naturais, pois boa parte do tempo essa região permanece alagada. Opção B, a Unesco considera o Pantanal um patrimônio natural mundial pelas extensas plantações de soja que ocupam toda a região. Opção C, o Pantanal é uma planície alagável que apresenta grande biodiversidade, sendo considerado um patrimônio natural mundial. Letra D, apesar da grande biodiversidade vegetal do Pantanal, a variedade de espécies de mamíferos, répteis, aves e peixes é insignificante. Última, né? A letra E. O Pantanal sofre periodicamente com incêndios espontâneos, com isso, a vegetação se renova, garantindo a riqueza da biodiversidade na região. Galerinha, a resposta correta para esta pergunta é a letra C. O Pantanal é uma planície alagável que apresenta grande biodiversidade, sendo considerado um patrimônio natural mundial. Essa questão, ela tá lá na parte do conteúdo onde fala do Pantanal, tá bom?
Questão 7. O centro-oeste brasileiro apresenta um tipo climático com 2 estações bem definidas. Inverno seco e um verão muito quente e chuvoso. As temperaturas variam bastante e podem chegar a cerca de 40 graus. O nome desse tipo climático que predomina a região é: opção A, tropical semiárido, B, equatorial, C, tropical típico, D, tropical litorâneo, E, subtropical. Bom, também falei disso no conteúdo, né, explicando essas 2 estações bem definidas dentro da região centro-oeste. E tem como resposta para esta pergunta a letra C, tá? Tropical típico é a resposta correta das opções aí da questão 7. Na 8, analise o gráfico a seguir. Tem o gráfico, né, desmatamento no bioma cerrado. Tem todo o período aí que vai até 2000, né, referente a 2001 até 2017. E tem uma pergunta: de acordo com o gráfico, pode-se afirmar que, letra A, não existe mais áreas de desmatamento no bioma cerrado? B, o cerrado foi completamente desmatado ao longo dos anos? C, o desmatamento do cerrado está aumentando consideravelmente desde 2001? D, ao longo das últimas décadas, o cerrado nunca deixou de ser desmatado. E letra E, e última, não é possível afirmar, pela leitura do gráfico, que há desmatamento no cerrado. Meus amores, a resposta correta desta pergunta sobre o gráfico de desmatamento no cerrado bioma é a letra D. Ao longo das últimas décadas, o cerrado nunca deixou de ser desmatado, né? Isso a gente pode acompanhar todos os anos através da divulgação, né? Televisão, enfim, pesquisa de internet. A gente pode fazer isso e a gente pode acompanhar isso todos os anos. É uma situação que acontece sempre, ok? Então tá aí a resposta, letra D, da número 8 para vocês. 9, questão 9. Quais atividades contribuíram para a ocupação do Centro-Oeste a partir do século XVII? Então vamos lá. No final do século XVII, os bandeirantes começaram a chegar à região que hoje corresponde ao Centro-Oeste, em busca de pedras preciosas e indígenas. Essa ocupação foi intensificada com a exploração de ouro, caracterizando, né, a fase da mineração. Essa ocupação ocorreu mesmo apenas aí apenas no século XX, a região voltou a ser intensamente ocupada, devido a esses 2 fatores: a construção de Brasília, né, e a infraestrutura necessária para a nova capital, e a intensificação das atividades agropecuárias. Então, devido a essas 2 atividades, né, só a partir daí do século XX que começou realmente a ser intensamente ocupada. Beleza? Na 10, leia a seguir a descrição da Embrapa sobre os solos do Cerrado. Então, tem um mini texto aí sobre o solo do Cerrado e tem uma questão. Se os solos do Cerrado são pobres e pedregoso, como é possível que existe uma agropecuária de grande importância econômica na região, tá? Então, o texto fala sobre a situação do solo, que é considerado pobre, e tem muita pedra, ok? Depois vocês dão uma olhadinha aí no texto direitinho, para vocês saberem do que eu estou falando. E tem as opções para esta pergunta. A opção A: graças à utilização de solo trazido de outra região brasileira, como a Amazônia. B, o solo na beira dos rios é fértil, portanto, a agropecuária é desenvolvida apenas nesses lugares. Opção C, graças ao investimento de tecnologia, fertilizantes, técnica de correção do solo, entre outras. Letra D, o Centro-Oeste não produz gêneros agrícolas, apenas serve de entreposto comercial?
E letra E, graças à utilização de adubos orgânicos formada pela decomposição da própria vegetação. Bom, quem acompanhou todo o conteúdo sobre o solo do Cerrado e também, né, toda a distribuição dentro do conteúdo falando sobre esse tema, de cara a gente já começa a eliminar um monte de coisa aqui, né, dentro dessas opções. Então, a opção correta dessa questão é a letra C. Graças aos investimentos em tecnologia, fertilizante, técnica de correção de solo, entre outras, né, que transformou esse solo aí do Cerrado no que a gente conhece hoje, ok? Mas foi feito aí grande investimento em tecnologia. Então, a opção correta é a letra C. Na questão 11, vamos lá. A degradação da vegetação original do centro-oeste ocorreu principalmente pelo ou pela opção A, desenvolvimento de hotéis de ecoturismo. Opção B, construção de grandes polos de indústrias de tecnologia. Opção C, grande concentração de pessoas com densidade demográfica por toda a região. Opção D, expansão do agronegócio e criação de centros urbanos. Opção E, criação de animais selvagens que alimentam dessa vegetação. Bom, também são várias opções, né, que de acordo com o conteúdo já podemos descartar algumas. A questão correta para esta pergunta é a letra D, expansão do agronegócio e criação de centros urbanos, ok? Então, aqui eu finalizo a correção dessas questões do capítulo 11, tá? Tendo dúvida, se passou alguma coisa assim despercebido, pode entrar em contato. Estou à disposição de vocês, tá bom? Prova, faça com capricho e logo estaremos juntos, se Deus quiser. Beijo no coração, até o próximo vídeo.